E pelo menos 40 urnas foram substituídas no estado de São Paulo. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. Renan Fiuza está no TRE aqui da capital paulista e traz todos os detalhes para a gente. Renan, muito boa tarde para você. A gente está acompanhando aqui a cobertura desde manhã cedo e o que a gente pode observar por enquanto nas principais cidades do país é que o clima está até um pouquinho mais tranquilo do que a gente viu na primeira fase da eleição, né? Como estão as coisas por aí? Tudo correndo com tranquilidade? Bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem, Clarissa? Boa tarde para você, boa tarde para o Leandro. Muito bom conversar com vocês e um ótimo domingo a todos. Bom voto, viu? Você me perguntou a respeito de como estão as coisas, tudo transcorrendo da melhor maneira. A gente teve há pouco a coletiva do presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo e foram essas as palavras. Tudo transcorrendo da melhor maneira. Você abriu, né, esse pedido aí de link, essa chamada de link, dizendo das 40 urnas no estado de São Paulo que tiveram de ser trocadas. Sim, trago para vocês aqui. Total de urnas somente na capital paulista, a gente está falando de 26.513. Tivemos 23 urnas que foram trocadas. Quando a gente fala do interior do estado de São Paulo, 18.415 urnas e aí sim 17 urnas tiveram de ser trocadas. Quando a gente soma tanto capital quanto interior, então a gente chega a esse número de 40 urnas que tiveram de ser substituídas. Isso acontece, enfim, por vários motivos, né? E é um contingente que já está esperando, né? O TRE já fica esperando com esse contingente de urnas a mais, justamente para essa troca. Mas tudo está acontecendo da melhor maneira possível e eu trago aqui um pouco do que tivemos de informações relacionadas a essa coletiva de imprensa do desembargador Silmar Fernandes, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Ele disse que tudo está transcorrendo da melhor maneira em todo o estado de São Paulo, ou seja, não tivemos a boa notícia até o momento prisões, mas tivemos sim informações da Polícia Militar que tivemos já até o momento 5 ocorrências cadastradas, registradas ali. Claro que a Polícia Militar segue atuando e dando todo o suporte quando a gente fala de segurança e toda a estrutura, mas segundo, né, o presidente do TRE, nenhuma prisão até o momento. Não tivemos queda de energia, essa é uma grande preocupação, uma vez que a gente vem passando por um cenário extremamente complicado, né, enfim, de falta de energia, principalmente aqui na capital paulista, mas o presidente disse, olha, se tivermos algum problema, estamos prontos para, enfim, reverter esse cenário e, claro, atuar da melhor maneira possível, mas a boa notícia é que não tivemos queda de energia. Vocês se recordam no primeiro turno, Leandro, Clarissa, todo mundo que está conosco, que tivemos uma instabilidade bastante grande quando a gente fala do aplicativo, o e-título, o aplicativo que a gente usa, né, justamente para apresentar ali no momento da votação, e tivemos uma instabilidade bastante grande por volta desse horário, por volta das 11 horas, meio-dia, e o presidente garantiu que nesse momento está tudo funcionando normalmente, os usuários que estão acessando, estão conseguindo mexer em todas as funcionalidades do e-título, justamente porque ele disse, olha, segundo turno a gente tem menos dificuldades, porque são menos candidatos, obviamente, não são em todas as cidades, então isso facilita, né, com que as pessoas consigam acessar de uma maneira mais fácil e que essa instabilidade ela não aconteça. Portanto, o e-título funcionando normal. Obviamente, a gente está aqui no Tribunal Regional Eleitoral, vários e vários colegas jornalistas, todos trazendo as novidades e apurando e checando tudo que chega em tempo real, e a partir das 5 horas da tarde, nessas telinhas que vocês estão acompanhando, a gente vai ter a apuração. E claro, o presidente foi questionado por nós jornalistas se existia uma previsão, sobretudo na capital paulista, Ricardo Nunes, MDB, frente a frente aí com Guilherme Boulos do PSOL, se a gente tem uma previsão de quando sairá, né, o resultado, uma vez que a gente teve também em algumas localidades e algumas cidades um certo atraso na contabilização desses votos e dos dados. O presidente falou, olha, matematicamente, ele usou essa expressão, matematicamente a gente deve ter o resultado da capital paulista saindo entre 19 horas, ou seja, 7 horas da noite ou 8 horas da noite. Essa foi a previsão, mas ele usou a expressão matematicamente e aí ele relembra, né, o porquê do matematicamente, porque depende muito, obviamente, da compilação desses dados, enfim, de todo o processamento desses números de votos de todas as sessões eleitorais aqui na capital paulista. É claro que ele, mais uma vez, eu relembro aqui e reitero a fala dele, né? Ele disse, olha, a gente deve ter uma velocidade, uma celeridade maior quando a gente fala dos resultados, justamente por isso, né? Por
não temos que ir às urnas justamente para votar nos vereadores, sim, são menos cidades, né, que estarão aí com o seu segundo turno, então ele acredita que todo esse processo burocrático ele deva demorar menos tempo e, obviamente, ele trouxe aí para a gente esse panorama da expectativa que, pelo menos aqui na capital paulista, a gente tem o resultado sendo compilado e divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral a partir das entre 7 horas e 8 horas da noite. Inclusive, ele falou, podemos ter até antes, mas matematicamente a gente precisa calcular aí, enfim, para que tenhamos uma certeza maior e que não crie também uma grande expectativa. Fato é que a gente já está trazendo aqui ao longo de toda a programação, são 51 cidades espalhadas pelo Brasil, cidades essas que teremos segundo turno. E quando a gente olha aqui para o recorte, né, do estado de São Paulo, boa parte dessas cidades, 18 cidades estão aqui no estado de São Paulo, sem contar com a capital paulista. Falo da capital paulista porque é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Então a gente está de olho aqui acompanhando tudo de perto, mas a gente pode trazer outras cidades extremamente importantes quando abrimos o leque para o estado de São Paulo. Na Baixada Santista, Santos, por exemplo, temos segundo turno. No Vale do Paraíba, São José dos Campos, também temos segundo turno. Temos segundo turno numa grande cidade vizinha, colada aqui com a capital paulista, que é a região metropolitana, a cidade de Guarulhos, que recebe o aeroporto internacional, né, entrada e saída de muitos viajantes. Cidade essa também que temos segundo turno. Portanto, estamos de olho em tudo, em toda a movimentação, mas a gente relembra que a boa notícia é que tudo está transcorrendo da melhor maneira possível, sem nenhum problema, sem falta de queda de energia. E sim, claro, como acontece, né, até mesmo porque estamos falando de problemas eletrônicos em algumas urnas, algum outro tipo de contratempo, 40 urnas foram trocadas. Isso quando a gente soma interior e capital paulista. Mas a previsão é que tenhamos até o fim da tarde, até às 5 horas da tarde, horário de Brasília, horário limite para conseguir votar, uma votação de segundo turno nessas cidades, nessas 51 cidades, transcorrendo da melhor maneira. E é claro que a gente vai estar de olho e torcendo, né? Torcendo para que assim seja, para que tenhamos um domingo democrático, um domingo de votação e que tudo aconteça da melhor maneira possível. E a gente vai conversando ao longo da programação aqui na CNN Brasil, esperando um novo boletim divulgado aqui no TRE para trazer tudo para quem está acompanhando a gente esse domingo importante em todas as plataformas aqui da CNN. Devolvo para vocês.